A suficiência das Escrituras, o fundamento inabalável da fé reformada. Vivemos em uma era saturada por opiniões, interpretações pessoais e espiritualidade subjetiva. No entanto, para a tradição reformada, uma verdade permanece imutável. As Escrituras são suficientes. Este princípio não é apenas uma doutrina entre outras. É a base sobre a qual toda a fé reformada se ergue. Quando dizemos que a Bíblia é suficiente, afirmamos que tudo o que é necessário para a salvação, a fé e a vida piedosa está revelado de forma clara e completa na Palavra de Deus. Essa convicção é expressa de maneira cristalina na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1, que declara: toda a Escritura é necessária, sendo que nada, em tempo algum, foi acrescentado por novas revelações do Espírito ou por tradições dos homens. A Reforma Protestante do século XVI foi em grande parte um retorno à autoridade da Escritura. Martinho Lutero e João Calvino, entre outros reformadores, confrontaram o ensino da Igreja Católica, que colocava a tradição e a autoridade papal em pé de igualdade ou até superior à Bíblia. A teologia reformada, desde então, permanece firme sobre os pilares do sola scriptura, somente a Escritura. Outro ponto essencial da teologia reformada é a perspicuidade das Escrituras. Isso significa que, embora algumas passagens sejam difíceis e exijam estudo, o conteúdo necessário à salvação é claro e compreensível, mesmo para os humildes e iletrados, desde que guiados pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo: desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Essa clareza se opõe à ideia de que apenas líderes eclesiásticos ou teólogos podem compreender as Escrituras. A palavra de Deus é para o povo de Deus. A Bíblia é o pão diário da Igreja, e não um livro restrito a uma elite espiritual. Hoje, há um fascínio por novas revelações, experiências místicas e profecias extrabíblicas. Muitas igrejas abraçam essas práticas, como se a Bíblia não fosse suficiente. Mas a teologia reformada insiste: Deus já falou, e falou de forma completa e suficiente. A revelação está encerrada. Como diz Judas, o Evangelho foi entregue, de uma vez por todas aos santos. Epístola de Judas, versículo 3. Isso não significa que o Espírito Santo parou de agir. Ao contrário, ele continua a iluminar a palavra, a consolar, a guiar. Mas ele o faz sempre de acordo com a Escritura, nunca além dela. Calvino enfatizou que a Escritura só é eficaz quando acompanhada pela obra do Espírito Santo. Ele escreveu: a palavra e o Espírito são inseparáveis. O Espírito nunca age senão de acordo com a palavra, e a palavra nunca é eficaz senão pelo poder do Espírito. Isso nos guarda de dois extremos: o racionalismo frio, que tenta compreender a Bíblia sem oração e submissão, e o misticismo desordenado, que busca revelações fora da palavra. Crer na suficiência das Escrituras nos chama a ler a Bíblia diariamente com fome espiritual, sabendo que ela é a voz de Deus. Rejeitar qualquer ensino ou prática que não tenha fundamento claro nas Escrituras. Buscar a edificação da igreja com base sólida na palavra e não em estratégias humanas ou emocionalismos. Treinar a próxima geração para amar, estudar e obedecer à Escritura como regra de fé e prática. Como está escrito: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo capítulo 119, versículo 105. A teologia reformada, firme na suficiência da Escritura, nos convida a confiar não em homens, não em tradições humanas, nem em experiências subjetivas, mas na palavra eterna e viva de Deus. Esse é o nosso porto seguro, nossa bússola e nosso alimento diário. Em tempos de confusão e relativismo espiritual, precisamos, mais do que nunca, redescobrir o valor imensurável da Escritura. Suficiente, clara, autoritativa e inspirada. João Calvino e a centralidade da Palavra de Deus. Em tempos de crise espiritual, corrupção doutrinária e confusão moral, Deus levanta homens que, com coragem e fidelidade, chamam seu povo de volta à verdade. Um desses homens foi João Calvino, reformador francês do século XVI, cuja vida e ministério foram marcados por um profundo compromisso com a autoridade absoluta da Palavra de Deus. Para Calvino, a Bíblia não era apenas um livro sagrado entre outros. Era a própria voz do Deus vivo. Ele declarou com firmeza: a Palavra de Deus é o cetro pelo qual ele governa sua igreja.
Essa frase resume uma das doutrinas centrais da teologia reformada. Cristo é rei da igreja, e seu governo é exercido por meio da Escritura. A igreja só floresce quando está submissa à palavra. Quando ela se desvia, entra em trevas. Calvino não buscava inovar, mas restaurar. Seu objetivo era reconduzir a igreja à autoridade suprema da Escritura, abandonando tradições humanas que haviam obscurecido o Evangelho. Ele acreditava que todo verdadeiro avivamento começa com a exposição fiel das Escrituras. Na sua obra-prima, As Institutas da Religião Cristã, ele escreveu: "A palavra de Deus é o instrumento pelo qual o Senhor nos chama para si, mantém-nos em sua companhia e nos preserva nela." Ou seja, tudo o que Deus realiza em nosso coração, do novo nascimento à santificação, Ele faz por meio da palavra. A Bíblia não é um acessório para o cristão reformado. É o alimento, a luz, a bússola, a espada. Em Genebra, onde Calvino liderava a reforma, a pregação expositiva da Escritura se tornou o eixo de toda a vida eclesiástica. Ele pregava quase todos os dias, versículo por versículo, com aplicação prática e doutrinária. Calvino cria que a voz do pregador fiel era, em certo sentido, a voz de Deus. Não porque o homem tivesse autoridade, mas porque ele estava expondo fielmente a palavra. É por isso que ele afirmou: "Onde quer que a palavra de Deus seja pregada com fidelidade, ali Cristo reina." Essa convicção moldou o culto reformado. Simples, centrado na Bíblia, sem distrações ou adornos supérfluos. A palavra lida, cantada, pregada e orada era o foco. Calvino entendia que a palavra não apenas conforta, ela também confronta. Ela expõe o pecado, desmascara o orgulho, quebra o coração endurecido. Mas não o faz para condenar, e sim para guiar a cruz de Cristo, onde há perdão e restauração. Ele escreveu: "A lei revela a nossa miséria, o Evangelho, a nossa esperança." Esse equilíbrio é marca da teologia reformada. Doutrina profunda com aplicação prática, verdade com graça, confronto com consolo. Nos dias atuais em que tantas igrejas substituem a palavra por entretenimento, motivação ou opinião, o legado de Calvino nos desafia. Voltar à exposição fiel da Escritura nos púlpitos, sem medo de desagradar, sem diluir a verdade. Dar prioridade à leitura bíblica pessoal, com reverência, oração e desejo de obediência. Ensinar à próxima geração que a Bíblia não é opcional, é a única fonte segura de verdade espiritual. Confiar que Deus age por meio da palavra e não por estratégias humanas. Como diz o salmista: "A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples." Salmo, capítulo 119, versículo 130. João Calvino nos lembra que a Igreja de Cristo não precisa de modismos ou reinvenções. Precisa da palavra. Precisa de pastores que preguem com temor e igrejas que ouçam com fé. Onde a Escritura é honrada, Cristo reina. Onde ela é desprezada, o povo perece. Retornar à centralidade da palavra é o primeiro passo para a verdadeira reforma, pessoal, familiar e eclesiástica. Que possamos dizer com Calvino: nada é mais perigoso do que se afastar da palavra de Deus, mesmo que por um pequeno desvio. Robert Charles Sproul e o clamor por sola Escritura hoje. Se a reforma protestante nos séculos XVI e XVII resgatou o princípio da sola Escritura, somente a Escritura, nos séculos XX e XXI, ela precisou ser reafirmada e protegida. Um dos maiores defensores contemporâneos dessa verdade foi R.C. Sproul, teólogo reformado norte-americano e fundador do ministério Ligonier Ministries. Sua missão era clara: reacender nas igrejas e nos corações o respeito, a reverência e a confiança total na suficiência da palavra de Deus. Sproul entendia que a crise mais profunda da igreja moderna não era cultural, política ou social, mas teológica, e mais especificamente, uma crise de autoridade. Em sua análise, a igreja havia esquecido a voz de Deus, porque trocou a autoridade da Escritura pela autoridade da experiência, da emoção ou da cultura. Estamos vivendo em um tempo em que a Bíblia é amplamente ignorada, até mesmo dentro da igreja. É Sproul. Sproul ensinava que crer que a Bíblia é verdadeira não é suficiente, se não reconhecermos também que ela é suficiente. A diferença é fundamental. Muitos cristãos dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas na prática confiam mais em conselhos seculares, tradições religiosas ou revelações modernas.
Para ele, sola scriptura significa que tudo o que Deus requer de nós para a salvação, a fé e a vida piedosa está revelado nas Escrituras. Nada precisa ser acrescentado, nenhuma nova revelação, nenhum manual psicológico, nenhum ritual. Quando dizemos somente a Escritura, não estamos dizendo que a Bíblia é a única autoridade, mas que é a única autoridade infalível. R.C. Sproul. Essa distinção é essencial. Outras autoridades podem existir, como pais, pastores e líderes, mas todas devem se submeter à autoridade suprema da Bíblia. Sproul afirmava com frequência que a reforma ainda não acabou. Embora tenha começado no século XVI, seus princípios precisam ser redescobertos em cada geração. E o primeiro deles, sola scriptura, é a base de todos os outros. Sem a Escritura como padrão inquestionável, os demais pilares reformados perdem o equilíbrio. Por isso, ele fundou o Ministério Ligonier, um centro de ensino doutrinário, voltado para formar cristãos com uma fé sólida, firmada na palavra e não nas emoções passageiras. Se queremos que Deus seja glorificado em nossas vidas e igrejas, precisamos retornar à Escritura. R. Sproul. Apesar de ter partido em 2017, os ensinos de R.C. Sproul continuam vivos através de seus livros, vídeos e cursos. Ele foi um mestre em comunicar verdades profundas com clareza, sem diluir a doutrina e sem desrespeitar a inteligência do povo de Deus. Sproul via a pregação expositiva como uma forma de culto, uma maneira de honrar a Deus, ao tratá-lo com reverência, permitindo que sua voz fosse ouvida por meio da leitura e da exposição fiel da Escritura. O ensino de Sproul é um chamado urgente para todos nós. Avaliar tudo à luz da Escritura, rejeitando qualquer ideia que contradiga a Bíblia, mesmo que pareça moderna ou popular. Buscar uma fé bem fundamentada, estudando teologia com responsabilidade e com humildade. Participar de igrejas onde a pregação expositiva da Bíblia seja central e não o entretenimento ou o emocionalismo. Transmitir à próxima geração a confiança plena na autoridade da Palavra de Deus. Como está escrito, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Sproul foi uma das vozes mais poderosas do século XX em defesa da Bíblia. Ele nos ensinou que a fidelidade não é medida por entusiasmo, mas por submissão à palavra. Em uma época em que tantos buscam experiências, revelações e sentimentos, ele nos lembrou de uma verdade eterna. Deus já falou, e sua palavra é suficiente. A reforma continua. E enquanto houver igrejas, famílias e pregadores dispostos a se render à autoridade da Escritura, haverá esperança para a fé cristã. A Bíblia é absolutamente suficiente. Deus não nos deixou em trevas, Ele nos deu sua palavra. R. Sproul. Martyn Lloyd-Jones. O Espírito Santo nunca contradiz a palavra. Em uma geração marcada por busca incessante por experiências espirituais, revelações emocionais e novidades proféticas, a voz de Martyn Lloyd-Jones soa como um trovão da verdade. O Espírito Santo nunca age em contradição com a palavra de Deus. Para esse notável médico galês, transformado em pregador, o centro da vida cristã saudável está na união indissolúvel entre o Espírito e a Escritura. Lloyd-Jones não era um teólogo apenas de livros, mas de púlpito. Por décadas, pastoreou a Capela de Westminster, em Londres, proclamando as verdades do Evangelho com clareza, poder e reverência. E em tudo o que fazia. Ele ressaltava uma convicção firme. O Espírito de Deus atua por meio da palavra de Deus. O Espírito fala através da palavra, nunca parte dela. Martyn Lloyd-Jones. Ele viu de perto os perigos do misticismo subjetivo que dominava muitas igrejas. Reconhecia a importância da experiência espiritual e, de fato, cria profundamente na atuação do Espírito em avivamentos, convicção de pecado e poder no ministério. No entanto, alertava com veemência contra qualquer movimento que exaltasse revelações pessoais em detrimento da Bíblia. A pior heresia começa quando alguém diz: Deus me revelou algo que não está na Bíblia. Martyn Lloyd-Jones. Para ele, isso era não apenas perigoso, mas uma afronta à suficiência das Escrituras. O Espírito Santo, sendo o autor da Bíblia, nunca se contradiz. Ele não dirá hoje algo diferente daquilo que ele mesmo já revelou, de forma suficiente, clara e autoritativa nas páginas das Escrituras. Lloyd-Jones não cria em uma leitura fria e intelectual da Bíblia. Muito pelo contrário.
Ele ensinava que é o Espírito quem vivifica a palavra no coração do crente. Sem essa ação, a leitura se torna letra morta. Mas com o Espírito, a palavra se torna espada, pão e fogo. A pregação é lógica em fogo, é a verdade de Deus acesa pelo Espírito. Martyn Lloyd-Jones. Assim, defendia a pregação expositiva ungida, uma exposição fiel do texto bíblico, saturada de oração, dependência do Espírito e direcionamento prático. Para ele, o púlpito era o lugar onde a Escritura e o Espírito se encontravam para edificar a igreja. Como defensor dos avivamentos históricos, Lloyd-Jones estudou profundamente os grandes movimentos espirituais da história. Concluiu que todo verdadeiro avivamento começou com a redescoberta da palavra, seguida pela poderosa atuação do Espírito em santificação, arrependimento e renovação da igreja. O avivamento autêntico não nasce de campanhas humanas, mas da palavra pregada com poder do alto. Martyn Lloyd-Jones. Hoje muitos buscam poder espiritual em métodos, músicas ou atos proféticos. Mas Lloyd-Jones clama das páginas da história: voltem à palavra, esperem no Espírito. Ele age onde a verdade é honrada. Diante dos ensinamentos de Martyn Lloyd-Jones, somos desafiados a julgar todas as revelações pela Escritura, recusando qualquer ensino que não possa ser claramente fundamentado na Bíblia. Depender do Espírito na leitura da palavra, orando antes e depois, pedindo iluminação e transformação. Buscar igrejas que pregam com fidelidade bíblica e poder espiritual e não apenas com técnicas motivacionais ou manipulação emocional. Orar por um avivamento verdadeiro, que começa com arrependimento, exposição fiel da Bíblia e submissão ao senhorio de Cristo. Como está escrito: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Martyn Lloyd-Jones nos deixou uma herança preciosa, a convicção de que o Espírito Santo e a palavra de Deus caminham juntos. Não há fogo verdadeiro sem verdade, nem verdade eficaz sem fogo. Toda igreja que deseja ver a glória de Deus restaurada precisa recuperar a centralidade da Bíblia e clamar pelo sopro do Espírito. Que o nosso coração arda como dos discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus lhes explicava as Escrituras, conforme está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 32. E que nossa fé permaneça ancorada onde o Espírito sempre age, na palavra viva de Deus. Prática reformada. Como estudar a Bíblia com reverência e profundidade. A teologia reformada não é apenas um sistema de doutrinas, é uma vida moldada pela palavra de Deus. Desde os tempos da Reforma, os crentes reformados são conhecidos por sua dedicação às Escrituras, não apenas como fonte de conhecimento, mas como meio ordinário pelo qual Deus fala, guia e transforma seu povo. No entanto, em um mundo de distrações digitais, espiritualidade superficial e aceleração constante, a prática da leitura bíblica profunda e reverente parece para muitos uma arte esquecida. Este é um convite para redescobrirmos como estudar a Bíblia com o coração reformado, cheio de temor, fome espiritual e dependência do Espírito. Antes de mais nada, precisamos lembrar: a Bíblia não é um manual de autoajuda, nem um livro de regras. É a palavra do Deus eterno. Como afirma a segunda epístola a Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Estudar a Bíblia com reverência começa por reconhecer sua origem divina. Os reformadores a chamavam de a voz de Deus encadernada. Portanto, cada versículo deve ser lido com um coração que treme, não de medo, mas de admiração. Na teologia reformada, sabemos que o mesmo Espírito que inspirou a Escritura é quem deve nos iluminar para compreendê-la. Sem ele, o texto sagrado será apenas letra. Por isso, toda leitura bíblica deve começar com oração. Senhor, abre meus olhos para ver as maravilhas da tua lei. Salmo capítulo 119, versículo 18. João Calvino insistia: o Espírito e a palavra são inseparáveis. Não há estudo verdadeiro da Bíblia sem dependência do Espírito Santo para revelar, aplicar e transformar. Na prática reformada, existem dois tipos de leitura que se complementam. A leitura devocional é feita diariamente, com foco em comunhão com Deus. É a leitura que alimenta a alma, confronta o coração e aquece a fé. Pode ser breve, mas deve ser intencional, sempre acompanhada de oração.
Já a leitura doutrinária é mais profunda, metódica, feita com estudo de contextos, temas e doutrinas. Ela envolve ferramentas como comentários bíblicos, dicionários, teologia sistemática e exposição bíblica. É assim que crescemos em maturidade e firmeza. Ambas são essenciais. O devocional sem doutrina pode se tornar sentimentalismo. O estudo sem devoção pode se tornar intelectualismo frio, mas juntos formam uma fé viva e sólida. A tradição reformada nunca desprezou os meios, ela os valorizou. Por isso é importante adotar práticas como leitura contínua das Escrituras, livro por livro, respeitando o contexto. Uso de bons comentários reformados, como os de Matthew Henry, João Calvino ou os recursos do Ligonier Ministries. Anotações e journaling, para registrar insights, orações e aplicações. Memorização de versículos, especialmente textos-chave da fé cristã. Participação em grupos de estudo bíblico, onde a Escritura é central, e não as opiniões. Como dizia R.C. Sproul, todos somos teólogos. A questão é, somos teólogos bons ou ruins? A grande beleza da fé reformada está na confiança plena de que a Escritura é suficiente para guiar todas as áreas da vida. Família, trabalho, culto, casamento, decisões, ministério. Isso significa que não precisamos correr atrás de modismos, de gurus ou de revelações extra. A Bíblia é o conselho eterno de Deus ao seu povo. Por isso, ela deve ocupar o centro de nossos lares, de nossas igrejas, de nossas decisões e de nossos corações. Estudar a Bíblia com reverência e profundidade é mais do que uma disciplina. É um ato de amor e de obediência. É reconhecer que Deus falou e que sua palavra é viva, poderosa e suficiente. A tradição reformada nos oferece não apenas doutrina sólida, mas um caminho diário de devoção profunda e transformadora. Que possamos, como os reformadores, tomar a Bíblia em mãos com temor e alegria, dizendo como o salmista: "Oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia." Salmo capítulo 119, versículo 97. Legado reformado, transmitindo a palavra de Deus à próxima geração. Uma fé viva não termina em si mesma. Ela frutifica, se espalha e alcança os que virão depois de nós. Na teologia reformada, um dos chamados mais solenes que recebemos é o de ensinar a palavra de Deus à próxima geração, com fidelidade, clareza e amor. A Escritura é repleta de alertas e mandamentos sobre isso. Um dos textos mais comoventes e fundamentais se encontra no livro de Deuteronômio. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. A fé reformada entende que a educação cristã começa em casa, e que a igreja deve ser parceira ativa na formação bíblica das crianças e dos jovens. Não se trata de mero ensino moral, mas de doutrinação santa, no sentido mais puro da palavra. Formar mentes e corações moldados pelas Escrituras. A tradição reformada sempre enfatizou a soberania de Deus na salvação. Sabemos que ninguém nasce regenerado. Contudo, isso nunca foi desculpa para a negligência dos pais. Deus, em sua providência, usa meios, e o ensino da palavra é o meio ordinário pelo qual ele opera na vida dos pequenos. João Calvino escreveu: "A principal obrigação dos pais é alimentar as almas de seus filhos com a palavra, mais do que os corpos com o pão." Isso significa que ensinar a Bíblia aos filhos não é opcional para famílias cristãs. É um chamado divino. Ignorá-lo é abrir espaço para que o mundo discipule nossos filhos com valores anticristãos. A tradição reformada possui um tesouro pedagógico muitas vezes desprezado hoje: os catecismos. O breve catecismo de Westminster, por exemplo, começa com uma pergunta que toda criança deveria conhecer: qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Catecismos não são meros textos decorativos. Eles ensinam doutrina com clareza, memorização e reflexão. São ferramentas preciosas para introduzir desde cedo as verdades centrais da fé cristã: a soberania de Deus, a salvação em Cristo, a obra do Espírito e a autoridade da Bíblia. Além disso, o uso das confissões reformadas ajuda os jovens a entenderem que fazem parte de algo maior, uma igreja histórica, doutrinariamente enraizada e fiel à Escritura. As crianças devem estar presentes no culto público. A fé reformada não vê os pequenos como espectadores passivos, mas como parte do povo da aliança.
Ao ouvirem a palavra, cantarem os salmos, verem o batismo e participarem do culto, elas são moldadas pela atmosfera reverente da adoração bíblica. Martin Lloyd-Jones dizia: as crianças aprendem mais sobre Deus em 30 minutos de culto reverente do que em anos de atividades rasas. O culto é uma escola. E quanto mais cedo elas forem expostas à palavra viva, mais natural será crer nela. Diante desse legado reformado, como podemos aplicá-lo no dia a dia? Estabeleça momentos diários de leitura bíblica em família, mesmo que breves. Pais que oram e leem com os filhos têm impacto eterno. Utilize catecismos e perguntas bíblicas, adaptando a linguagem conforme a idade. Seja um exemplo vivo, pois mais do que ouvir, as crianças imitam o que vem. Envolva seus filhos no culto, explique o que acontece e incentive sua participação. Fale de Deus no caminho, nas refeições, na rotina, como diz Deuteronômio. Torne a fé parte da vida. A fé reformada não é apenas uma herança, é uma missão. Uma geração que conhece a Deus só existirá se a anterior se comprometer a ensinar com fidelidade. A maior herança que podemos deixar para nossos filhos não é conforto, mas convicção. Não é estabilidade material, mas firmeza espiritual, como diz o salmista. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Salmo capítulo 78, versículo 4. Que sejamos pais, líderes e igrejas comprometidos com essa santa tarefa, pois onde a palavra é ensinada com fidelidade, o Espírito age com poder. A Igreja Reformada e a centralidade da Escritura na edificação do corpo. A Igreja não é fruto da criatividade humana, mas obra de Deus. Nascida da palavra, sustentada pela palavra e santificada pela palavra. Na teologia reformada, essa verdade é irrenunciável. A Igreja de Cristo vive da palavra de Cristo. A Escritura não é um acessório no culto, nem uma inspiração moral para sermões. Ela é o fundamento da vida eclesiástica. Sem a palavra, a igreja se torna um ajuntamento sem rumo. Com a palavra, ela se torna um corpo vivo santo em crescimento, como Paulo descreve. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. A igreja reformada sempre foi marcada por essa convicção. Desde os púlpitos de Genebra até os catecismos escoceses, dos sínodos de Westminster, as igrejas reformadas contemporâneas fiéis, há um traço comum: o alto conceito da palavra de Deus como autoridade suprema e viva na igreja. A pregação fiel da Escritura não é apenas ensino, é ministério da palavra, um meio pelo qual o próprio Cristo governa e edifica seu povo. João Calvino dizia: a pregação da palavra é a boca de Deus na congregação. A igreja reformada crê que onde a palavra é pregada com fidelidade e poder, ali Cristo está presente, chamando, exortando, salvando, santificando. Por isso, o púlpito ocupa o centro físico e espiritual do culto reformado. Martin Lloyd-Jones reforçava essa visão com firmeza. O primeiro dever da igreja é pregar a palavra de Deus. Nada deve usurpar esse lugar. E não apenas a pregação, mas toda a liturgia reformada é moldada pela Escritura. Os salmos e hinos são baseados na Bíblia. As orações são saturadas de linguagem bíblica. Os sacramentos, batismo e ceia, são celebrados conforme o padrão das Escrituras. Não há lugar para invenções humanas ou espetáculos. A Bíblia também regula a disciplina da igreja, o governo eclesiástico, a liderança pastoral e o relacionamento entre irmãos. A Confissão de Fé de Westminster é clara ao declarar que Deus nos deu sua palavra para que a igreja saiba como deve viver, adorar e caminhar neste mundo. O ministério da palavra não se limita ao púlpito. Toda a igreja, como corpo vivo, deve se edificar mutuamente com a verdade de Deus. Paulo orienta os colossenses: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Grupos de estudo, discipulados, amizades intencionais, famílias, visitas pastorais. Tudo deve girar em torno da palavra. Quando a Bíblia habita ricamente na congregação, há vida, unidade e crescimento. Em tempos de relativismo, a igreja é pressionada a se adaptar à cultura para não parecer ultrapassada. Mas a fé reformada nos ensina que a palavra de Deus é supracultural. Ela é eterna, imutável e suficiente. Como está escrito: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Isaías capítulo 40, versículo 8.
Igrejas que abandonam a centralidade da Escritura perdem sua identidade, seu poder e sua missão. Mas onde a palavra reina, Cristo reina. E para cultivar uma igreja verdadeiramente reformada, centrada na Escritura, é preciso compromisso prático e constante. Valorize a pregação expositiva. Ore, incentive e apoie pastores que se dedicam com fidelidade à exposição clara e profunda do texto bíblico. Participe da vida comunitária com intencionalidade, levando e recebendo edificação que tenha a Bíblia como base. Evite conteúdos rasos ou distrações irrelevantes. Prefira sempre o que é fiel à doutrina e profundo na verdade. Ensine seus filhos e novos convertidos a verem a Escritura como autoridade suprema para todas as áreas da vida. E ore. Ore para que a igreja permaneça firme na palavra, mesmo em tempos de confusão doutrinária. A igreja reformada não é perfeita, mas carrega uma herança gloriosa, a centralidade absoluta da Escritura. É por meio da palavra que Deus chama pecadores, santifica os santos, consola os fracos e exalta o nome de Cristo. Uma igreja pode ter estrutura, pode ter recursos, carisma e influência, mas sem a palavra ela está vazia. Por outro lado, mesmo a menor congregação que honra as Escrituras está cheia da glória de Deus. Que as nossas igrejas sejam conhecidas por este selo. Aqui se prega e se vive a palavra de Deus. Permanecendo fiéis à palavra de Deus como âncora em tempos de incerteza. A história da igreja é marcada por tempos de luz e trevas, de fidelidade e desvio, de avivamento e de decadência. E em cada um desses ciclos, uma realidade permanece constante. O povo de Deus se fortalece ou se enfraquece conforme sua relação com a palavra. Na tradição reformada, aprendemos que não há vida cristã verdadeira sem submissão plena à Escritura. A Bíblia não é um acessório da fé. Ela é o fundamento, a autoridade e o alimento da alma. Quando ela é central, Cristo é glorificado. Quando ela é ignorada, a igreja apaga sua luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo capítulo 119, versículo 105. O mundo muda, as modas passam, a cultura gira, mas a palavra do Senhor permanece eterna, imutável e viva. A fé reformada é, em essência, uma fé que retorna continuamente à Escritura, como única norma de fé e prática. Vivemos tempos de sedução espiritual. Muitos abandonam a centralidade da Bíblia por estratégias humanas, espiritualidade emocional ou pressão cultural. Igrejas trocam doutrina por entretenimento. Pregações se tornam palestras motivacionais. A voz de Deus é abafada por vozes humanas. Mas Paulo já alertava: virá tempo em que não suportarão a sã doutrina e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. A resposta reformada a esse cenário não é conformidade, mas resistência fiel. Voltar à Bíblia não é apenas um gesto espiritual, é um ato de coragem. Em tempos de relativismo, afirmar que há uma verdade objetiva, imutável e soberana é um testemunho profético. A Bíblia nos chama não apenas a crer, mas a permanecer firmes. Perseverar na palavra exige disciplina, amor à verdade e coragem para nadar contra a maré. R.C. Sproul nos lembra: a Bíblia não precisa de revisão, ela precisa de leitura. E Calvino completa: nada é mais perigoso do que afastar-se, ainda que minimamente, da palavra de Deus. Fidelidade à Escritura não é apenas doutrina certa, é vida santa. É viver de modo que a Bíblia nos molde em casa, no trabalho, na igreja, no sofrimento e na alegria. É confiar que Deus fala ainda hoje por meio da sua palavra escrita. Pode ser que sejamos minoria, pode ser que não sejamos populares, mas se permanecermos fiéis à palavra, não estaremos sozinhos. Faremos parte da mesma linhagem que atravessou séculos: profetas, apóstolos, reformadores, mártires e milhões de cristãos anônimos que viveram e morreram, sustentados pelas promessas eternas da Escritura. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35. Então, como podemos responder com fidelidade? Cultive o amor pela Bíblia diariamente. Leia, medite, memorize e ore com a Escritura. Seja um membro ativo de uma igreja bíblica. Apoie pregadores fiéis, valorize o ensino expositivo, rejeite doutrinas antibíblicas, ensine a próxima geração, transmita a palavra aos seus filhos, discipule novos convertidos, forme leitores bíblicos. Não se envergonhe da verdade. Em um mundo que rejeita absolutos, confesse com firmeza que a palavra de Deus é a verdade.
E ore. Ore por fidelidade até o fim. O mundo mudará, mas Deus não muda. Que possamos ser encontrados firmes até o último dia. Chegamos ao fim desta série, mas a jornada com a palavra de Deus está apenas começando. A fé reformada é uma fé que se ajoelha diante da Escritura e que clama com humildade. Fala, Senhor. E onde Deus fala? Há vida, luz, correção, consolo, salvação. Que esta série reacenda em você o amor pelas Escrituras. Que a sua vida, a sua casa e a sua igreja sejam marcadas por esta verdade. Sola Escritura, somente a Escritura. E que mesmo em tempos difíceis, possamos ser encontrados como aqueles que guardaram a palavra de Deus e não negaram o nome de Cristo. Apocalipse capítulo 3, versículo 8.